não é? Zé Paulo, Thaís, Pedro, ouvintes, ele se internou num sábado no Hospital Albert Einstein com a infecção de pele, foi ao Einstein, passou pelo pronto-socorro, o Einstein o liberou, ele tomou antibiótico, houve uma pequena melhora nos dias seguintes, ele piorou na quarta-feira daquela semana seguinte, foi ao Sírio-Libanês e aí não saiu mais. Aí ficou internado, o doutor Davi Wippe explicou que a erisipela, no caso dele, poderia ser sinal, ela eventualmente pode ser sinal, se não há histórico na família, poderia ser sinal de um tumor. E por isso é que ele foi submetido ao exame de PET scan, e no PET scan identificaram esse tumor no trato digestivo. Ele foi submetido a essa laparoscopia ontem à noite, e aí a gente vai ter de esperar mais alguns dias pela biópsia para saber exatamente do que se trata, né? E não dá para não lembrar do avô dele, o Mário Covas, né, que morreu com erisipela. Por causa do câncer de bexiga. Ele não conseguiu curar a erisipela, ela se tornou crônica, e também ele faleceu com câncer na região do estômago, né? Foi na bexiga, né? O câncer do Mário Covas. Na bexiga, né? Na bexiga. Então olha, a gente está torcendo aqui para não ser maligno, né? Claro. Mas nós vamos saber isso, acho que ainda hoje, né? Eles estão falando em alguns dias, né? Como foi feito ontem à noite, vamos avaliar. Quando vê pela câmera, quando entra ali, quando o médico vê pela câmera, ele já sabe o jeitão do tumor, ele já consegue ter uma ideia. Mas vai para biópsia, né? Não, vai para biópsia. Às vezes vai para biópsia, né? Às vezes o médico já olha e vê que tem um comprometimento ali, mas ele não tem ideia do tipo, do grau do tumor, né? E vai para biópsia para dar nome para o bicho, né? Mas infelizmente, às vezes o médico já olha, já sabe, né? O prefeito está em plena atividade, né? 38 jovem, anos. né? Muitos compromissos. Não tem nem 40 anos, né? Fez esse regime, enfim, virou de obeso para o que chamou a atenção do Dr. Davi Wippe também, porque ele tá fora de qualquer grupo de risco. O avô dele morreu de erisipela, mas não tinha a doença. Ele morreu de erisipela, a erisipela foi um sintoma do câncer, né? Então ele não tem histórico familiar, ele tem um bom peso, é jovem, pratica exercício 5 vezes por semana, ou seja, ele estava fora de qualquer grupo de risco para aquela doença, né? E então os médicos do Sírio-Libanês imaginaram o seguinte: bom, essa doença deve ser consequência de alguma outra, né? E por isso é que submeteram o prefeito a essa investigação que chegou a esse ponto. Agora se preparando aí para uma campanha eleitoral, né? Para enfrentar um último ano de gestão, que é sempre um ano complicado, cheio de desafios, né? 38 anos, com um filho pequeno, acho que é a torcida de todos nós aqui, claro. Minha especialmente, né? Claro. Colegas todos aqui, para que ele se recupere prontamente desse problema e esteja em breve de volta aí para. Ele fez uma postagem nas redes sociais com o boletim, agradecendo as orações, agradecendo as mensagens que recebeu, disse que não tenho dúvidas que vou vencer esse desafio, quero agradecer as centenas de mensagens que tenho recebido de inúmeras pessoas, ajuda muito a atravessar a tempestade, #enfrentando. O prefeito, então, ele publicou o boletim médico que foi liberado ontem, no final da noite, e fez essa mensagem. Nessa entrevista agora do início da tarde, a gente vai ter uma... Não se o diagnóstico completo, né, Rafael? Clima, né? Vai dar para sentir o clima, porque é uma preocupação de todos, né? Primeiro, como lembrou bem o Rafael aqui, a saúde do prefeito. Isso é em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. Ele está na mão de médicos que são referência no país, grandes professores, num centro que tem referência mundial, que é o Sírio-Libanês. Então, está em boas mãos. Agora, há uma consequência para a cidade, há uma consequência para a política, né? E nessa... É porque ele não tem vice, né? Exatamente. Até por isso que pode, como você destacou bem no começo do programa aqui, gerar uma repercussão na Câmara dos Vereadores, porque é isso que a lei determina para esse quadro aqui de São Paulo. Agora, é uma repercussão para a cidade, né? Para saber a gravidade disso, quanto tempo o prefeito vai levar para se recuperar, né? Dessa doença. Então acho que 13h hoje a gente vai ter, se não o diagnóstico completo, pelo menos uma expectativa da gravidade e do tempo que vai levar essa recuperação. Só para lembrar o que eu disse no começo do programa, como é que funciona se ele tiver de se afastar eventualmente por um tempo maior, né? Qualquer afastamento superior a 15 dias
mesmo que fosse uma viagem, vamos imaginar, uma missão oficial de 15 dias de um prefeito qualquer, o afastamento tem que ser aprovado pela Câmara. Aí assume o vice, como ele não tem vice, assume o presidente da Câmara, que é o Eduardo Tuma, que é vereador do PSDB. Também, mesmo partido do prefeito. Se ele eventualmente, e aqui é uma hipótese, a gente tem de trabalhar com ela, né? Embora a torcida seja toda no contrário, mas se ele eventualmente tiver de se afastar por mais tempo, aí o vereador Eduardo Tuma, presidente da Câmara, poderia ficar no cargo até 1 mês, né? Vamos imaginar aqui uma licença de 6 meses, alguma coisa maior do que isso. E o presidente da Câmara teria então de convocar uma eleição indireta. Uma situação inédita, né, para São Paulo, né? Desde a ditadura, desde o regime militar, que São Paulo não tem um prefeito indicado por alguém que não seja pela própria população, né? Embora a população tenha eleito os vereadores, mas não elegeu nenhum vereador para administrar a cidade, né? E aí esse prefeito eleito administraria a cidade pelo tempo necessário. Qualquer um dos 50 e poucos vereadores pode se candidatar. E aí certamente haveria um acordo, né? Porque também tem eleição para a presidência da Câmara de Vereadores. Então haveria um acordo aí para eleger alguém presidente da Câmara e eleger alguém prefeito de São Paulo para cumprir esse tempo de afastamento do Bruno Covas, enfim, durante o tempo em que for necessário. A eleição para presidente da Câmara normalmente é em fevereiro? Fevereiro. 1º de fevereiro, exatamente, quando volta. Não, e fica um monte de, não só com relação à condição de saúde do Bruno Covas, né, que vamos ver o que ele vai precisar enfrentar, mas nesse momento em que a discussão das eleições municipais já começa a crescer bastante, né, especialmente em função do que aconteceu aqui com a saída do João Dória e como é que ficaria o PSDB, a briga do PSL, quem seria o candidato do PSL, enfim, a política não tem coração e ela não espera, né? Certamente já vai começar aí uma conversa de bastidores com todas as possibilidades e as probabilidades de nomes, enfim, e de espaços que vão precisar ser ocupados na política. Infelizmente, a política não espera, ela vai tomando as decisões e vai atropelando tudo, né?